O Brasil é principalmente conhecido por sua música, sua comida, pelo futebol, entre outras coisas. Mas o nosso país tem um papel muito importante também na criação de objetos e aparatos tecnológicos que simplesmente mudaram o rumo da história. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal para você receber mais vídeos sobre invenções e tecnologias interessantes, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos que eu tenho certeza que eles também vão gostar. E dito isso, pode rodar a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Espaço Tech e hoje você vai conhecer 5 invenções brasileiras que tiveram um grande impacto na história da evolução tecnológica e científica do mundo. Então, sem enrolação, bora começar com a radiografia. O exame de raio-x ou radiografia é uma técnica de exame de imagem que utiliza os raios-x para a visualização dos órgãos internos do corpo. A pessoa recebe um feixe desse raio na região de interesse médico e, dependendo da densidade e composição dessa área, é possível determinar a quantidade de raio-x que cada região absorveu. E os raios que atravessam o paciente são capturados por um detector e formam o filme radiográfico, que são aquelas imagens em preto e branco que o médico geralmente olha contra a luz para ver melhor. Então, esse é o filme radiográfico. E esse exame é extremamente importante para a visualização de fraturas, tumores, ele ajuda no diagnóstico da pneumonia, entre várias outras aplicações. E quem elaborou essa técnica foi o médico, cientista e inventor brasileiro Manuel Dias de Abreu. Manuel trabalhava em pesquisas para acelerar o diagnóstico da tuberculose e em 1936 ele concebeu essa nova maneira de utilizar os raios-x e focou o método em analisar melhor a região do tórax. E uma curiosidade é que inicialmente essa nova técnica foi chamada em sua homenagem de Abreografia, e com essa e diversas outras pesquisas na área da medicina, Manuel de Abreu foi consagrado como um dos maiores médicos do Brasil e do mundo. Passando agora para a próxima invenção, o soro antiofídico. No século XIX, o Brasil era majoritariamente rural e os índices de casos de picadas de cobra eram altíssimos na época, e não tinha nenhum método muito eficaz para se lidar com isso. Foi então que essa área despertou o interesse do médico Vital Brasil Mineiro da Campanha. Ele nasceu na cidade de Campanha, em Minas Gerais, inclusive o nome dele é por causa disso, é tipo Leonardo da Vinci. E ele entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aos 21 anos e quando se formou foi exercer a profissão em São Paulo. E como eu já disse, ocorrências de picadas de cobra eram muito frequentes no Brasil naquela época. Foi então que Vital iniciou suas pesquisas para tentar achar uma forma de tratar esses casos. E com isso ele desenvolveu o soro antiofídico contra os venenos das cobras jararaca e cascavel, duas principais responsáveis pelos ataques. O interessante é que ele poderia ter ficado muito rico com essa descoberta, porque era só ele patentear a pesquisa e quando alguém precisasse usar o soro, ele receberia uma parte da venda. Mas ele acabou liberando suas pesquisas para o governo, para que assim permitisse uma maior acessibilidade para qualquer um que necessitasse do soro. Dessa forma, ele foi responsável por salvar milhões e milhões de vidas até hoje. E agora mais uma invenção brasileira que foi o rádio. Mas antes eu tenho um recado muito importante para você que quer aprender a programar. No primeiro link aqui da descrição, você vai poder aprender Python do zero. O Python é uma das linguagens de programação mais usadas atualmente pelos profissionais da área e é essencial para quem quer entrar nesse mercado, que inclusive está em constante crescimento com diversas oportunidades. Então não perde tempo e clica no primeiro link aqui da descrição para você saber mais. Agora, voltando para o vídeo, a invenção do rádio. Roberto Landel de Moura foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro que nasceu no dia 21 de janeiro de 1861. Mesmo se dedicando ao sacerdócio, Roberto sempre foi muito apaixonado também por seus estudos científicos, o que gerava certo espanto e revolta pela comunidade religiosa da época. Um desses estudos era relacionado à ciência da telecomunicação, sendo um dos primeiros, se não o primeiro, tem algumas discussões sobre isso, a transmitir o som e sinais telegráficos sem o uso de fios por meio de ondas eletromagnéticas.
o famoso rádio. E, infelizmente, ele teve vários problemas financeiros e técnicos para desenvolver suas pesquisas e era cercado de grande descrença das pessoas quanto ao seu trabalho, tanto por parte da população quanto por parte das autoridades da época, o que acabou fazendo com que ele não fosse reconhecido em vida por suas invenções e fosse taxado como louco. E a próxima invenção vai ser o coração artificial. Essa é um pouco mais recente do que as outras que eu mostrei aqui no vídeo. Em 1998, o engenheiro mecânico Aaron José Pazin de Andrade começou a desenvolver um modelo de coração artificial para ser implantado em pessoas que não respondessem mais aos tratamentos de algumas doenças cardíacas mais graves. De acordo com as próprias palavras de Andrade em uma reportagem do G1 em 2012, abre aspas, o aparelho pode ajudar os dois ventrículos e a situação do paciente não piora mais porque ele reestabelece a boa circulação sanguínea e descarrega o trabalho cardíaco. Então o paciente pode suportar o tempo que for necessário dessa forma, não tem limite de tempo. O aparelho estava sendo testado em 2012 em alguns pacientes e a estimativa de preço era de 60 a 100 mil reais. Pode parecer caro, mas modelos semelhantes de outros países chegavam a cerca de 200 mil dólares. Então já foi um grande avanço na redução de custos. Agora a última invenção desse vídeo, o avião. Muito se discute sobre quem de fato inventou o avião, se foi Santos Dumont ou os irmãos Wright. No Brasil e na Europa a maioria é favorável a Santos Dumont, enquanto nos Estados Unidos a preferência no geral se dá pelos irmãos Wright. Mas o que de fato aconteceu foi que, em 1903, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo motorizado da história em Kitty Hawk, nos Estados Unidos, a bordo do modelo Flyer, e o feito foi presenciado por apenas algumas pessoas locais. Porém, eles só conseguiram levantar voo com a ajuda de uma catapulta. O avião ficou estabilizado no ar por algum tempo, mas ele não conseguia iniciar o voo sozinho, tinha que ter a ajuda da catapulta. Em 1905, a bordo do Flyer 3, eles voaram cerca de 39 km em 40 minutos e por ser um voo relativamente longo, seria necessário uma máquina bem mais aprimorada do que o primeiro modelo Flyer, o que supostamente validaria como o primeiro avião. Mas esse feito não foi muito bem documentado e uma série de dúvidas foram levantadas quanto à veracidade desse voo. E em 1906, Santos Dumont, a bordo do 14 bis, sobrevoou o campo de Bagatelle, na capital da França. Mais de 1000 pessoas presenciaram a apresentação e ele recebeu o reconhecimento do Aeroclube de Paris, sendo também homologado pela FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional da França, porque o 14 bis conseguia levantar voo sozinho, sem nenhum tipo de ajuda de rampas ou catapultas. Então acaba que Santos Dumont tem mais credenciais que validam o 14 bis como o primeiro avião da história. Além disso, Santos Dumont também foi o inventor do primeiro ultraleve da história, o Demoiselle, e também do relógio de pulso. E aí, gostou das invenções do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal para você receber os próximos. Deixa o like, compartilha e também corre no primeiro link da descrição para você aprender Python do zero. Lembrando que na descrição também tem todas as fontes usadas na pesquisa para a elaboração desse vídeo. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu vejo você na próxima, valeu, falou e até mais.